Matéria-prima. Prima é primeira. Deus é início, primeiro, único, total, meio e fim. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, alfa, ômega, está em todos os lugares, o tempo todo, sabe de tudo, tudo vem dele e tudo é dele. Ele pode se limitar e respeitar regras próprias que ele mesmo criou com o intuito de poder interagir conosco. Mas não existe nenhuma matéria-prima que esteja fora de Deus, porque fora de Deus não existe absolutamente nada. Não existe fora de Deus. Aliás, o nada não existe, porque tudo está preenchido por Deus e não existe nada sem Ele. Não existe fora, não existe o que não o contemple e não existe o que não esteja contemplado nele. Ele é tudo e está em todos os lugares. A bomba atômica, a radiação, o lixo, as fezes do rato, o mosquito, os anjos caídos, os anjos do bem, o sol, a lua, as doenças, o amor, a fumaça, o dragão, Jesus, diabo, lacraia, formiga, maçã, abacate, veneno, algodão, pensamentos, firmamento, foguete, ferro, ouro, cobre, zinco, fogo, água, terra, ar, nós, o bem, o mal, tudo foi feito dele, com pedacinhos dele mesmo, com trilhões de combinações diferentes de partes dele mesmo, com diferentes manipulações de infinitos componentes que fazem parte de uma matéria-prima e um só ser, Deus. Entre Deus existe a palavra eu. É um D na esquerda, um S no final, o eu no meio. Nós somos Ele, e Ele se divide em micro, em macro, em tudo o que conhecemos e no que ainda não conhecemos. Toda a matéria-prima que faz tudo existente vem de Deus. Se vem de Deus, então é o próprio Deus. Ele tira dele mesmo. Não existe o inexistente. Não existe nada, absolutamente nada, que não venha de Deus e, portanto, não existe nada que não seja o próprio Deus. Nós podemos caber nele, mas nós não conseguimos ser ele inteiro. Somos pedaços limitados, células, anticorpo ou câncer. Somos microdeuses, fractais dele mesmo. Ele arrancou pedacinhos da energia dele mesmo e polvilhou pela existência para conversar e interagir com ele mesmo. Ele quer compartilhar e, como não há outro como ele mesmo se dividiu entre ele mesmo, nos criando em porções pequenas, limitadas dele mesmo. Ele pode expandir essas porções o quanto ele quiser, como Jesus. Ele pode expandir, extinguir essas porções o quanto ele quiser, como criando um lago de fogo e enxofre para eliminar a parte dele mesmo que ele viu que não deu certo. Jesus é a potencialidade máxima do bem de Deus. E o mal é a potencialidade máxima do mal do próprio Deus. Espírito Santo, a energia do próprio Deus, pode ser distribuída em quantidades diferentes para cada uma das criações. Efésios 4 diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Um pai, os filhos de um pai saem dele mesmo. Se ele é pai de todos, todos saíram só dele. Então todos são ele. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dado, no finalzinho diz, conforme a medida de fé que Deus
repartiu a cada um, que cada um de vós não pense de si mesmo além do que convém. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Note como nós somos Deus. Tem uma passagem muito bonita que fala: porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste de beber, era estrangeiro e hospedaste, estava nu e vestiu-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com sede e te damos de comer, ou com sede e te damos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e de seus anjos, porque tive fome, sede, era estrangeiro, estava nu, enfermo na prisão, e vocês não fizeram nada. Aí eles perguntam: Senhor, quando te vimos com fome, nu, com sede, estrangeiros, preso na prisão e não te servimos? Então ele lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não o fizeste a quem?